31 livros dedicados à educação. Mas afinal de contas, como será que o médico psiquiatra Dr. Issam Itiba, autor de obras que já venderam 4 milhões de exemplares, como Quem Ama Educa, era como pai e como educador, com a palavra, os filhos? Ele educava por métodos muito esquisitos. Hoje, olhando, ele é muito engraçado. Quando eu tinha os meus 15 anos, na época não tinha importação, tal, tinha um chocolate chamado Twix que não existia. Era uma coisa super difícil de conseguir aqui no Brasil. E eu consegui comprar uma caixa de Twix, sei lá, 30 chocolates, não sei o que. E eu e meu pai sempre fomos chocolatras, né? A gente sempre roubava chocolate um do outro. E eu comprei essa caixa de chocolate e escondi no fundo do meu armário, para ir comendo chocolate. Um dia eu cheguei para pegar o chocolate, tava a caixa, eu levantei, tava pesado. Tinha uma pedra dentro, só para ter o peso, e um bilhete. Quem tudo quer, nada tem. E meu pai pegou todos os meus chocolates. Aprender a não esconder o chocolate dele. Com essas brincadeiras que ele ensinava muita coisa pra gente. Eu era pequena quando aconteceu isso, mas são tantos ensinamentos de uma coisa tão pequena assim, que parece pequena de ensinar, mas eu vejo. Ele poderia brigar com ele lá. Imagina, você esconde uma caixa de chocolate, onde já se viu esconder da família? Isso, poderia, tem muito pai que faz isso. Ele, como filho, poderia, onde já se viu? Você pegou, pai, minha caixa de chocolate. E isso você mostra uma questão de respeito, você mostra uma questão de autoridade dele como pai. Você mostra tanta coisa de relacionamento que ele passou com um ensinamento tão pequeno. Hoje em dia, eu amo chocolate. E eu guardo, às vezes, um pedaço. É muito difícil, porque eu gosto muito de chocolate. Mas eu não tenho. E eu compro chocolate e eu não tenho coragem de comer tudo sozinha, porque eu lembro dessa situação. E eu divido o meu chocolate, mas porque eu lembro disso. E eu fico com peso na consciência, assim. Por causa de um ensinamento tão pequeno, eu não como até hoje um chocolate inteiro sozinha. Eu chego pra ele com dor, às vezes, no coração, mas você quer um chocolate? E divido com ele. Às vezes até sonho de valsa, que é desse tamanho, eu dou uma mordida. Você quer o sonho de valsa, sabe? Mas de uma vez, um ensinamento que parece que foi tão pequeno, mas você vê o tamanho que é, assim, com uma atitude, o que foi. André é o filho mais velho de Issam Itiba e Luciana, a filha mais nova. Os dois receberam a equipe do NET Educação na sala onde o autor trabalhava. Aqui eles compartilharam histórias, alguns dos pensamentos do pai. Falaram sobre o início de sua carreira e também da motivação que ele tinha para pesquisar sobre a educação. Ele se formou em 68, fez residência em psiquiatria na USP e nessa época ele já começou a estudar. E foi desde essa época que ele começou a se interessar por jovens. Estudou, começou a atender, se especializou em psicodrama e no atendimento de jovens. E em 85 ele lançou o primeiro livro. Já tinha escrito vários artigos. Ele foi fundador também da FEBRAP, que é a Federação Brasileira de Psicodrama. Foi um dos fundadores do SEDES, do Instituto SEDES Sapiente, que também é um instituto de psicologia. Mas o primeiro livro dele, que chamava-se Sexo e Adolescência, foi lançado em 1985. E foi uma festa. Foi super bacana o lançamento. Ele sempre foi um sonhador, né? Ele teve uma infância muito difícil em Itapiraí. E lá, por falta de médico, ele viu a irmã dele morrer por falta de médico. E lá ele teve a ideia de ser médico e ajudar as pessoas. Ele tinha a ideia de ser aquele médico de Kombi que ia sair de Kombi, passear nas cidades, ia chegar onde o povo onde não tinha médico, essas áreas mais remotas. Quando a irmã dele ficou doente, uma dessas vezes, ele viu um médico indo até a casa dele, desses médicos que vão até as cidades de interior, com essas combis que atendem, e uma dessas vezes o médico tratou a irmã e fez ela melhorar em uma dessas grandes pioras que ela teve. E quando ele viu o médico indo até a casa, ela super mal, fez ela melhorar, ele viu a diferença que esse médico fez na vida dela, na vida da família. E isso fez muita diferença. Ele viu uma pessoa que não ia ganhar nada com isso, porque eles não tinham condição de pagar um médico. Então ele viu uma pessoa que não ia ganhar nada com isso, que a diferença que fez para aquela família, e isso teve um impacto muito grande na família dele.
E ele falou, é isso que eu quero fazer. De certa forma, ele realizou isso através dos livros. Hoje, os ensinamentos dele chegam em todos os lugares, independentemente da presença física dele. A outra filha de Samitiba, a psicóloga e escritora Natércia Tiba, não conseguiu participar desta gravação, mas enviou uma mensagem falando sobre o legado deixado pelo pai, para a família e para a sociedade. E ele sempre falava muito da importância da gente contribuir com o mundo, criando filhos de uma maneira ética, com muita educação e muito amor. Então eu me sinto muito responsável por carregar o legado dele. Eu acho que o que ele deixou dá para dividir em duas partes. A parte do conteúdo que ele desenvolveu, né, como psiquiatra e psicoterapeuta, que até hoje os educadores usam muito, os psicólogos usam muito. Existe também o legado que veio na forma como ele viveu, no modelo de ser humano que ele foi. Ele acreditava muito que uma pequena atitude que você tivesse poderia transformar num âmbito muito maior. E que muitas vezes essas atitudes pequenas em lugares onde a gente consegue alcançar podem trazer muito resultado. Se a gente fica esperando, às vezes, poder ter uma atitude muito grandiosa, a gente pode se perder nesse caminho. Tem mais bate-papo com os filhos do psiquiatra e escritor Samitiba. Na segunda parte da entrevista, André e Luciana falaram sobre a teoria da integração relacional e também sobre o uso da tecnologia na educação. Acesse neteducação.com.br.